Com licencinha, meus amores. Vamos de vídeo. Faz tempo que a gente não grava videozinho. Vamos de vídeo. Então, nessa segunda-feira a gente vai falar sobre espiritualidade. Nosso videozinho de hoje. Só que a gente... Ai, amor, vocês já me conhecem, né? Vocês sabem que eu não vou chegar assim, metendo o pé na porta, sem nem dar uma desfiladinha gostosa em plena segunda-feira. Teremos com certeza sim, DJ. Tá bem? Tô vendo? Pega esse teu dedinho, meu amor. Solta o som. Deixem eu me acomodar pra gente falar um pouquinho sobre espiritualidade. Ai, meus amores, muito bem colocada. Estou muito bem colocada neste localzinho aqui para gravar o nosso videozinho dessa segunda-feira. Eu apenas anotei ali a pergunta da Loli Salvatore. A Loli é muito querida. Um beijão pra ti, Loli. Um beijão pra Paty também, que me reforçou o pedido. Demorou, mas veio, tá, meninas? Está aqui, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. Pergunta que a Loli fez lá no meu vídeo mais recente no YouTube. Ela me parabenizou pelo canal, muito obrigada, sua linda. E ela perguntou assim, ó, Mel, como você cuida da sua espiritualidade? Você é católica ou espírita? Eu já te digo, Loli, Ai, parece que eu vi alguma coisa no espelho. Não vi nada no espelho, é coisa da minha cabeça, acho que foi meus cabelos aqui. Deixa eu me apresentar, né, meus amores? Primeiramente, deixa eu apresentar pra vocês quem vos fala, Mel Melancia, diretamente de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Meu local fica grudadinho na Estação Matias, são menos de 100 metros. Venham ver mamãe, meus amores. Vamos então ao nosso videozinho de hoje. Vamos se inscrevendo, gente. Vamos se inscrevendo. A gente só curte e não se inscreve no meu canal. Eu demoro pra postar, assim. Eu não demoro tanto pra postar vídeo. Mas volte e meia tem vídeo interessante. A gente sempre fala sobre o tema da minha profissão, que vocês sabem muito bem qual que é, né? Eu sou garota de programa, então eu sempre trago assuntos aqui relacionados à minha profissão. Tá bom, meus amores? E a pergunta de hoje foi da Loli. Pergunta de hoje, eu tô falando de um jeito como se eu fosse a craque em responder perguntas, né? Não. Geralmente os meus vídeos já vêm com um tema pré-estabelecido, mas a Loli fez uma pergunta muito legal, que ela perguntou sobre a espiritualidade. Loli, por que eu achei tão legal, né? Primeiro, falar sobre espiritualidade, na minha opinião, é uma coisa assim de extrema importância da vida de qualquer outra pessoa, né? Mas no meu caso, foi assim, Loli, eu só botei a tua pergunta ali e vou responder assim no repente, porque não tem muito o que enfeitar, né, o que eu vou contar. Gente, eu sou batizada na igreja católica, né, eu sou católica, posso dizer que eu sou católica porque eu sou batizada na católica, fiz primeira comunhão, só não fiz crisma. Mas não é a religião que eu sigo, não é a religião com a qual eu me identifico. E a gente acaba tendo bastante casos parecidos com esse aqui no Brasil, que o Brasil acho que é predominantemente católico, né? Nessa questão assim de tu nascer e batizar a criança, depois a pessoa desenvolve ali o gosto por alguma outra religião, mas predominantemente eu acredito que o brasileiro é católico, né? Acontece muito isso da pessoa ser batizada em determinada religião e não seguir. Então, acontece comigo. Não tenho nada contra a católica, né, gente? Tenho boas lembranças de quando eu ia na missa de manhã, mas não é o que eu sigo, né? Então, a Loli perguntou assim, ó, se eu sou católica ou se eu sou espírita. Na verdade, Loli, eu gosto de bater um tambor. Né? Se for falar mais especificamente, eu prefiro o tambor. Só que eu não sou também batizada. A única religião que eu sou batizada é na católica, que é uma das que eu menos me identifico, assim, né? Se fosse perguntar a minha religião. Mas enfim, né, gente? Eu acho que o que prevalece é aquilo que a gente acredita, são os costumes que a gente acaba seguindo. Né, a Umbanda, no caso que eu falo bater tambor, é a Umbanda, né? Eu sou bem chegada. Fiz pedidos e corri atrás de coisas que eu procurava e eu fui atendida. E eu sei muito bem como eu me senti naquele ambiente, eu sei muito bem a transformação que esse ambiente fez para minha vida, fez eu conseguir me entender melhor como ser humano.
É uma religião que eu sigo ali no que é bom pra mim, no que eu acredito que seja legal pra mim, e tem me dado bons resultados. Noto que me dá bons resultados. Por que eu falei que isso é tão importante, justamente esse assunto e tudo? Não só por ser espiritualidade. Ai, desculpa, gente. Porque assim, ó, eu não dava bola pra espiritualidade. E eu lembro que o meu pai ainda falava isso pra mim. Mas isso é uma coisa que a gente precisa dar bola, isso é algo importante. Ele sempre falava isso, assim, volta e meia ele falava pra mim. E, gente, eu não vou mentir, entrava no ouvido, saía no outro, e eu ainda pensava assim, isso daí... Vou ser bem sincera, gente, na minha cabeça eu pensava assim, quanto mais eu estudar, quanto mais eu saber sobre outras coisas, mais fraca essa história de religião, de espiritualidade vai ser dentro de mim. E isso antes do tambor vir pra minha vida, né, gente? Isso antes de eu começar a fazer programa. Quando eu comecei a fazer programa, a coisa mudou um pouco de figura, porque tu trabalha muito com a tua energia e tem aquela questão de tu procurar o espiritual, procurar melhorar o espiritual para o material te retornar. O material que eu digo é o ganho de dinheiro, tá, gente? É o ouro, é o movimento. Então eu não dava bola até então. Só que, olha, gente, não existe um ditado mais certo do que a dor ensina a gemer. No meu caso, a dor me ensinou a gemer. Como eu já não dava bola pro meu lado espiritual, então esse meu lado espiritual tava bem enfraquecido, assim. Tava bem enfraquecido por eu não praticar. Eu noto que eu sempre fui muito cuidada. Eu sinto isso, eu sinto que eu sou muito cuidada. Aonde eu vou pode até dar uma merda, mas nunca dá uma merda mesmo. Eu sinto que eu sempre sou muito cuidada e eu já sentia isso antes. Aí teve um belo dia que eu senti uma necessidade, isso lá um mês e meio, 3 meses que eu tava começando a fazer programa, eu comecei, gente, a sentir uma necessidade tão grande de procurar espiritualidade, e daí fica um questionamento, né? Essa necessidade de procurar espiritualidade, não sei nem se seria o termo correto, né, gente? De procurar uma religião, de procurar algo que te complete, algo que te socorra quando tu precisa. Será que foi porque eu precisava do dinheiro? Ou será que foi porque eu já não dava bola para isso? E eu trabalhando, fazendo programa, porque na relação sexual tu acaba te expondo ali a tua aura, a tua alma, tudo ali, né, interno, que não é só corpo. Se foi por esse motivo ou se foi pelo outro, né, gente? Eu acredito que foi pelo segundo motivo, tá? Eu acredito que foi pelo segundo motivo, como se alguém soprasse no teu ouvido de que tu precisa de algo mais, de que tu precisa de uma ajuda espiritual, de que tu precisa de um reforço espiritual. E foi o que eu senti, gente, eu sentia isso gritando nos meus ouvidos, não literalmente, mas eu sentia isso muito forte dentro de mim, muito forte dentro de mim. Então eu procurei 1, 2, 3, eu sei que eu fui numas 3 terreiras até ficar numa que eu gostei bastante, daí depois eu tive que sair de lá, e hoje em dia eu frequento ali de vez em quando a casa de uma mulher que mora perto da minha casa, que eu adoro ela, Marília, ela é muito maravilhosa. Mas, gente, eu tentei me batizar na Umbanda, vai deitar, né? 2 vezes, e as 2 vezes não deu certo. Então eu peguei, me afastei dessa, não me afastei da Umbanda, me afastei dessa ideia de deitar, e hoje em dia eu até digo pra essa pessoa que eu frequento a casa dela, eu digo pra ela que eu sou bem sem compromisso, ela sabe todos os motivos, eu expliquei tudo isso pra ela no início, e nesse momento, Loli, eu me considero uma simpatizante do tambor, né? Vou lá, acendo minha velhinha, levo minhas coisinhas quando precisa, vou numa festinha junto com eles, levo uma coisa pra casa, mas nada, né, nada demais, assim. Pra mim, tá bom do jeito que tá. Mas, gente, é incrível como o programa em si, não sei se é o ambiente, porque, gente, eu só fiz programa até hoje, né? Eu nunca fui pra outros segmentos parecidos com o programa, para dizer que ambientes assim necessitam que tu tenha que tu dê uma fortalecida no teu lado espiritual. Então eu não vou saber dizer, gente. Esse lado espiritual, esse lado de forças ocultas que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue gravar e mostrar para outra pessoa, ela é uma coisa muito particular de cada um. E voltando um pouquinho no que eu achava lá antes, eu pensava assim, meu Deus, quanto mais eu estudo, quanto mais eu descubro a verdade,
eu vejo que isso aí não tem nada a ver, religião e coisa. Gente, pelo contrário, acabou que eu presenciei coisas que não tem como alguém ter me manipulado para mim ter sentido o que eu senti. Eu sei o que eu senti, eu sei que os meus pais não me amparam quando eu tô precisando, eu sei que eles estão sempre comigo, só que é uma coisa que eu simplesmente eu sei. Eu não tenho como provar, eu não tenho como explicar o porquê que eu creio, mas eu creio e creio muito, gente, creio muito, porque eu sei o que eu já passei, eu sei livramentos que eu já passei, eu sei o que eu já senti, eu sei como eu já me senti cuidada e protegida em ambientes que eu tava entre risco, né? Não sei se tava, mas acredito que sim, tá? Então, é uma coisa particular que cada um deve procurar ali o que é melhor para si, só que, gente, realmente, meu pai tinha razão, é uma coisa muito importante. Até, olha, um tempo atrás eu até pensava, não, a gente foi jogado aqui nesse mundo, vamos viver até a idade que tem que viver e depois vamos ver o que acontece, né? Não existe depois de morte, não existe antes de morte, não existe isso é só o que a gente vive e deu, é só aqui o físico, depois do físico não tem mais nada. Porque eu acho que é mais fácil tu pensar nisso, é mais fácil tu acreditar que é preto no branco e deu, mas daí tu começa a perder pessoas que tu ama. Essa parte de tu perder pessoas que tu ama é muito difícil. Tu passar por isso, por essas perdas e tu não procurar uma orientação espiritual, uma ajuda espiritual, gente, porque é muito complicado. Perder pessoas que a gente ama mexe com a gente de uma maneira que mexe assim muito especificamente com cada um. Tem pessoas que até são mexidas de uma forma negativa, né? A pessoa fica pior depois que perdeu alguém que ama. Mas o caso que eu tava dizendo não era nem de ficar melhor ou pior, é que tu fica precisando de uma resposta. Se tu perde alguém que tu ama, tu precisa de uma resposta. Tu não pode simplesmente fulano morreu e tu nunca mais vai ver ele e deu, não. Então a gente grita por essa espiritualidade, grita por essa ajuda espiritual. E a gente começou o vídeo de um lado e a gente acabou indo lá para outro lado que não tem nada a ver, né, gente? Mas fazer o quê? Assim que as coisas são, acabei procurando a espiritualidade por causa do meu serviço. Hoje em dia, de todos os segmentos aí, eu gosto do tamborzinho, eu gosto muito da Umbanda, mas, gente, eu amo o espiritismo demais. Eu acho que o espiritismo, ele te dá uma resposta para tudo, né? Vai lá, procura que tu vai ter uma resposta. De repente, ela não vai até te convencer, mas que tu vai ter uma resposta naquele momento, tu vai ter. Eu gosto do espiritismo, gosto bastante. Tá bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. O videozinho não teve muito a ver com os programas, eu prometo que os próximos vídeos serão bem safadinhos. Eu tenho um vídeo sobre a antipatia da garota de programa e eu tenho mais algum outro vídeo sobre... agora não vou lembrar o nome, mas eu queria falar... Era um vídeo bem sobre programa, bem sobre comportamento de cliente, tá? E logo vai estar aí na ponta da agulha, a gente vai se falando, meus amores. Fiquem com Deus, aproveitem o resto da segunda-feira. A gente tem uma semana inteira ainda pela frente. Um beijinho e a gente se fala.